No silêncio das Escrituras, entre as grandiosas narrativas de milagres e missões, existe uma história singela, mas de um poder e profundidade que muitos ignoram. Um nome ecoa através dos séculos, um nome que, em si, carrega a essência da beleza e da graça. Dorcas. Você já se perguntou o que realmente significa ter um impacto duradouro? Como uma vida dedicada ao serviço pode ressoar através do tempo, transcendendo a própria morte? Prepare-se para desvendar o segredo de uma mulher cujo legado continua a inspirar. Uma gazela de Deus que nos ensina sobre a verdadeira ressurreição. No cenário vibrante da antiga Jope, uma cidade portuária agitada, onde o mar beijava a terra e culturas se entrelaçavam, vivia uma mulher cujo nome era Dorcas, ou para aqueles que falavam aramaico, Tabita. Ambos os nomes, curiosamente, significam gazela, um animal conhecido por sua graça, delicadeza e, acima de tudo, por sua agilidade e vivacidade. E que nome mais apropriado para alguém cuja vida era um reflexo vívido dessas qualidades. Dorcas não era uma profetisa, nem uma apóstola, nem sequer uma figura de grande destaque político ou religioso. Ela era, em sua essência, uma serva, uma discípula do Senhor. A Bíblia, em Atos 9, 36, 42, nos dá um vislumbre fascinante de sua existência. Não nos conta sobre seus sermões eloquentes ou seus feitos grandiosos em grandes concílios. Em vez disso, a narrativa se concentra em algo muito mais tangível e talvez mais impactante: suas mãos. As mãos de Dorcas estavam constantemente ocupadas, não em busca de riquezas ou glória pessoal, mas na confecção de túnicas e outras vestes para os pobres e necessitados. Imagine as horas dedicadas, a paciência no corte do tecido, a precisão da agulha e da linha, o amor costurado em cada peça. Cada ponto era uma oração, cada túnica um abraço. Naquela sociedade, a vida para as viúvas e para os menos afortunados era brutalmente difícil. Sem redes de segurança social ou apoio institucional, muitas viviam à mercê da caridade alheia. Dorcas, com sua compaixão e sua habilidade, preencheu essa lacuna com uma generosidade que ia além do simples assistencialismo. Ela não apenas supria uma necessidade física, ela restaurava a dignidade. Uma túnica nova para uma viúva não era apenas uma peça de roupa. Era um símbolo de que ela não havia sido esquecida, que sua vida importava, que ainda havia calor e cuidado em um mundo muitas vezes frio e indiferente. Dorcas encarnava a fé em ação. Ela não falava apenas sobre o amor de Deus, ela o demonstrava ponto a ponto, peça a peça. Mas, como a vida insiste em nos lembrar, nem mesmo as vidas mais dedicadas estão imunes à tragédia. Um dia, Dorcas adoeceu gravemente e, apesar de todos os esforços, veio a falecer. A notícia deve ter se espalhado como um lamento por toda Jope. Imagine o choro, não de familiares próximos em luto isolado, mas de uma comunidade inteira. Viúvas, crianças, homens e mulheres que haviam sido tocados por sua bondade se reuniram, não apenas para lamentar sua perda, mas para celebrar uma vida que havia sido uma verdadeira bênção. E aqui reside o ponto crucial da história. Quando Pedro, um dos pilares da igreja primitiva, chegou a Jope, ele havia sido chamado às pressas de Lida, a cerca de 10, 15 milhas de distância, uma jornada não trivial para a época. Ele encontrou um cenário que falava mais alto do que qualquer eulogia. As viúvas, em lágrimas, mostravam as túnicas e as vestes que Dorcas havia feito enquanto ainda estava com elas. Não eram apenas roupas, eram testemunhos visuais do impacto de sua vida. Cada peça era um pedaço do coração de Dorcas, materializado. Era a prova irrefutável de uma vida vivida em amor e serviço abnegado. A atmosfera estava impregnada de luto, mas também de uma esperança silenciosa, talvez desesperada, que se manifestava no apelo a Pedro.
A comunidade sabia do poder de Deus que operava através dos apóstolos. A esperança de um milagre pairava no ar. Pedro, diante daquela demonstração de amor e da evidência do impacto de Dorcas, sentiu o peso daquele momento. Ele pediu que todos saíssem do quarto onde o corpo de Dorcas jazia. Em um ato de fé e humildade, ele se ajoelhou e orou. E então, em um comando que ecoa a voz de Jesus em outras passagens, ele se dirigiu ao corpo sem vida. Tabita, levanta-te. A Bíblia relata que Dorcas abriu os olhos. Ao ver Pedro, ela se sentou. A vida havia retornado. Um milagre, uma ressurreição. A notícia se espalhou como um incêndio por toda Jope e muitos creram no Senhor. Mas o que esse milagre nos ensina, além da capacidade de Deus de restaurar a vida? Ele nos revela a profundidade do impacto que uma vida de serviço pode ter. A ressurreição de Dorcas não foi um ato arbitrário de poder divino. Foi uma resposta à oração de uma comunidade que a amava profundamente. Uma resposta à vida de uma mulher que havia semeado amor e bondade em cada ação. Seu legado, materializado nas vestes que ela havia feito, falou por ela. Sua vida, marcada pelo serviço aos mais vulneráveis, tornou-a digna, aos olhos de Deus, de um milagre tão extraordinário. Pense no significado desse evento. Dorcas não foi ressuscitada para pregar em templos grandiosos ou para liderar exércitos. Ela foi ressuscitada para continuar sua obra de amor e serviço. Sua vida era tão valiosa para a comunidade e seu exemplo tão poderoso que Deus, em sua soberania, permitiu que ela retornasse para continuar sendo a gazela de Jope, a mensageira da graça e da compaixão. A história de Dorcas é um lembrete poderoso de que o impacto de nossa vida não é medido pelo quão famosos nos tornamos, pelas riquezas que acumulamos ou pelos títulos que ostentamos. É medido pela forma como tocamos a vida das pessoas ao nosso redor, pela bondade que espalhamos, pelo amor que semeamos. Suas túnicas e vestes eram mais do que tecido e linha. Eram testemunhos de um coração altruísta, um coração que refletia o próprio coração de Deus. Que lição podemos extrair dessa narrativa atemporal? Primeiramente, o valor inestimável do serviço abnegado. Dorcas nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir, em usar nossos talentos e recursos para aliviar o sofrimento alheio e trazer dignidade aos que não a têm. Segundo, o poder da compaixão em ação. Não basta sentir pena, é preciso agir. A compaixão de Dorcas se manifestava em cada ponto de agulha. Terceiro, o impacto de um legado de amor. A memória de Dorcas não se apagou com sua morte. Ela foi amplificada pelas vidas que ela tocou. Quarto, a resposta divina à fé e ao serviço. O milagre da ressurreição de Dorcas é um testemunho da fidelidade de Deus àqueles que o servem com um coração puro. Dorcas, a gazela de Deus, continua a correr em nossos corações, nos lembrando que a vida mais plena é aquela vivida para o outro. Que seu legado nos inspire a costurar, com nossas próprias mãos, a esperança, a bondade e a dignidade na tapeçaria do mundo, um ponto de amor de cada vez. Se a história de Dorcas tocou seu coração e você se sente inspirado a fazer a diferença, a semear amor e a colher milagres em sua própria vida, há mais profundidade a ser explorada. Há um caminho para você descobrir como seus próprios dons e talentos podem ser usados para um propósito maior, para que você também possa impactar vidas e construir um legado que transcende o tempo. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado para acessar um recurso exclusivo que o guiará na ativação de seu próprio potencial de serviço e na construção de uma vida de significado profundo. Não deixe sua gazela interior adormecida. Desperte-a. O mundo espera por sua luz.